Tudo bem? Nosso segundo vídeo falando sobre o Senhor Jesus Cristo, buscando uma compreensão melhor sobre os seus ofícios. E agora nós estaremos falando sobre a sua morte. A morte de Jesus Cristo faz parte da obra redentora do mesmo concernente ao ser humano. Pois sem esta obra, Jesus Cristo não iria ser o salvador do homem. O pecado entra no mundo, lá em Gênesis, capítulo de número 3, e junto com o pecado entra a morte. Paulo ele declara que o salário do pecado é a morte. Sendo o salário do pecado a morte, vai trazer um aspecto de uma compreensão aonde vai demonstrar claramente que o homem deveria morrer para poder, então, conseguir essa absorção do pecado. Contudo, essa morte, se o homem pecou, se ele morre, então essa morte é justa. Haja vista que não tem um aspecto de vicário, de substituição. Então, a salvação ela deveria ser feita com um homem que não tivesse pecado. Se esse homem que não tivesse pecado morresse, então ele iria morrer como algo substitutivo para todos os homens que tivessem então pecado no mundo. Haja vista que o primeiro sem pecado pecou, então entra o pecado no mundo e a morte, então o último sem pecado morre, tirando o pecado do mundo. É o que Paulo ele vai parafrasear dentro de um pensamento, aonde ele vai dizer que o primeiro Adão trouxe o pecado no mundo e o último Adão tirou o pecado do mundo, demonstrando o ato que Jesus Cristo é uma criação perfeita de Deus e se manteve perfeito até a morte. Jesus se mantendo perfeito até a morte, ele não pode, então, de forma alguma, ser julgado por essa morte, porque o salário do pecado é a morte. Se ele não pecou, ele não merecia morrer. Por isso que vai trazer um significado para o ser humano a morte de Jesus Cristo. Que significado seria esse? Seria o significado de apontar para uma esperança. Primeiro, de vencer o pecado. Jesus Cristo, sendo verdadeiramente humano, ele vai vencer o pecado, não única e simplesmente porque ele tinha a natureza divina, mas é porque ele resistiu ao pecado. E pelo fato dele sendo ser humano resistir ao pecado, nós também temos plena condição de resistir a esse pecado. Então, vai expressar uma importância muito salutar da morte de Cristo. Essa morte, então, vai trazer a perspectiva de uma vitória sobre a própria morte. Por quê? Até então, o ser humano estava preso em aguilhões mortais mediante ao pecado. Esse pecado vai trazer ao ser humano a chance irreal de vencer a morte, a não chance de vencer a morte. Ele não vai ter real chance de vencer a morte. Mas quando Jesus Cristo morre sem pecar, isso vai significar que vai abrir um precedente no plano da acusação mortal do ser humano. A intercessão de Cristo na cruz do Calvário, para o Pai perdoar os seres humanos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo naquele momento, vai expressar por completo o ato de salvação de Deus. Deus vai trazer a salvação eterna ao ser humano, modificando todo
um futuro sem perspectiva. Jesus Cristo, então, nessa morte significativa, ele vai apontar que há a necessidade ou o direito de Jesus Cristo ressuscitar. Jesus Cristo não poderia ficar preso no lugar dos mortos, porque ele não pertencia àquele lugar. A morte não poderia sobreviver, perdão, a morte não poderia estar sobre Jesus Cristo, porque Jesus Cristo verdadeiramente não tinha nada de dívida que pudesse ser requerida pela morte. Então Jesus teria de ressuscitar. E aí aponta para a ressurreição. A ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo é o baluarte da fé cristã. Nós, cristãos, temos a nossa fé sedimentada na morte e ressurreição de Cristo. Na morte, porque ela é vicária, substitutiva. Ele se deu em sacrifício por mim e por você, e fez a todo aquele que nele crê filho de Deus. Então, com o seu sangue, Jesus nos lavou, Jesus nos purificou. E com a sua ressurreição, ele então abre o precedente para que todo aquele que é nascido de novo, não da carne nem do sangue, mas sim pela vontade de Deus, estes são aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, pudessem ressuscitar também. Esses, então, têm esta promessa guardada no seu coração, porque Jesus ressuscitou, logo também ressuscitarei. Então, esta é a base da fé cristã. O fato da ressurreição de Cristo é que traz o grande milagre do cristianismo. A ênfase em milagres que existe no cristianismo devem existir, claro, porque faz parte da pregação, mas a ênfase maior deveria ser no milagre da ressurreição, tanto de Cristo como a nossa. Nós ressuscitaremos, porque Cristo ressuscitou. Existe uma frase que fala sobre a evidência da ressurreição de Cristo, que é: vocês cristãos vivem na fragrância do túmulo vazio. Essa frase, além de poética, ela traz um significado de pensamento muito grande. Nós vivemos no perfume do túmulo vazio. O túmulo estava vazio quando as mulheres foram até lá, quando os apóstolos foram até lá. Jesus não estava mais ali, como disse o anjo aos discípulos. Jesus apareceu a eles, e isso é o perfume do cristianismo. Muitas pessoas acabam achando que isso é uma loucura. Mas por que loucura? Porque não há provas? É um ato de declaração de fé? Talvez esta seria a compreensão humana mais correta. Contudo, uma das provas mais cabais da ressurreição de Cristo é a história da igreja. Todos os apóstolos que foram mortos, ou João, que não foi morto, mas foi perseguido, eles assim sofreram por anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. O ser humano, ele é capaz de qualquer coisa para salvar a sua própria vida. Então, se naquele momento os apóstolos não tivessem, ou os seus discípulos não tivessem certeza
que Jesus tinha ressuscitado, eles tinham negado. Nós vimos apóstolos degolados, crucificados de cabeça para baixo, em forma de X, apedrejados, presos até uma idade avançada. Tudo isto por declarar que Jesus ressuscitou. É impossível Jesus não ter ressuscitado. Esta é a maior evidência. O significado desta morte é que ela afirma categoricamente que Jesus venceu e que ele é tudo aquilo que ele declarou ser. A sua ascensão após a sua ressurreição é o ponto mais lógico do decorrer desse aspecto. Jesus, ele foi assunto aos céus, porque o seu corpo após a morte era glorificado. Então, aí vai demonstrar para nós que após a ressurreição da primícia, que era Jesus, o nosso corpo também será glorificado. Porque uma vez vencido a morte, vencemos o pecado em Cristo Jesus. E esta glorificação é o que vai trazer a certeza do celestial. Assim, apontará dentro da cristologia para um Cristo celestial que mora com o Pai, para um Cristo exaltado, porque cumpriu todo o seu propósito e o Pai entrega a este Cristo todo o reino, um Cristo soberano, aonde o nome é sobre todo o nome, um Cristo que preparou o caminho para os seus seguidores, um Cristo intercessor, porque ele está intercedendo por nós como eterno e sumo sacerdote. O livro de Hebreus é fantástico sobre isso, porque ele ainda declara que Jesus Cristo, ele oferece uma vez só o sacrifício perfeito e entra no Santo dos Santos para interceder por cada um de nós. E pela sua onipresença, haja vista que ele não tem mais as limitações físicas e geográficas. Que Deus te abençoe nesta videoaula. Estamos encerrando aqui falando sobre Jesus Cristo. Fiquem com Deus.